Olá, pessoal. Nessa videoaula eu quero falar um pouquinho para vocês sobre mecanismos sensoriais de plantas. Acho que a grande questão aqui é a gente perceber que plantas são seres vivos. A gente costuma perceber planta como uma coisa estática, parada, mas plantas são seres vivos e estão em constante competição com outros seres vivos pelo espaço. É, e para isso, elas ainda têm a desvantagem de não de serem sésseis, de serem presas no substrato. Elas precisam disso para extrair água e os nutrientes minerais. Mas não quer dizer que elas não tenham que competir o tempo inteiro. E elas fazem isso com uma série de ferramentas, tanto ferramentas de defesa física, quanto ferramentas ativas, incluindo movimentos. E para isso as plantas precisam conhecer o ambiente em volta delas. Obviamente, elas precisam de sensores de luz para perceber como é que está o ambiente luminoso, de onde vem a luz, qual a intensidade de luz, perceber temperatura, perceber quando uma raiz ou uma folha toca em uma superfície, perceber quando tem alguma outra planta sombreando ela, quando falta água. Enfim, tem uma série de mecanismos de percepção em plantas que ajudam ela a mudar o seu metabolismo, mudar seu padrão de crescimento para eh, conseguir gerar os descendentes, ou seja, conseguir ter sucesso no meio ambiente. Nessa primeira página a gente vê uma lista de alguns desses fatores, de alguns desses. É difícil dizer o que é mais importante, mas obviamente um dos mais notáveis é a percepção à luz. Veja que a gente não está falando aqui de fotossíntese, que é a própria produção do alimento para a planta, mas a percepção da luz para gerar modificações no seu padrão de crescimento. A gente chama isso de fotomorfogênese. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esses efeitos mediados pela luz. E agora a gente vai mostrar algumas dessas respostas para vocês entenderem melhor do que se trata. Quando uma planta percebe o ambiente, por exemplo, ela percebe que tem um ambiente com baixa luminosidade, ela não tem como sair daquele local, mas ela tem como alterar o padrão de crescimento das suas folhas novas. Lembre, só os tecidos novos crescem. Alterar a forma como os ramos são produzidos, mudar as taxas metabólicas para aproveitar melhor eh, a quantidade de luz, a quantidade de energia disponível. E para isso usa sensores de luz bastante complexos, eu diria. Nessa figura aqui, vocês observem, por exemplo, um efeito chamado fuga da sombra. Nessas duas imagens, são a mesma planta, melhor, são duas plantas crescidas com a mesma idade, em que a gente vê essa planta da direita, ainda a gente vê as folhas cotiledonares aqui e aqui. Ela parece muito mais alta, parece uma planta totalmente diferente. Isso acontece porque ela cresceu em uma condição muito menor de luz, muito menor. E ela está mostrando aqui uma resposta que a gente chama de fuga da sombra, que significa basicamente que ela está procurando luz, ou seja, que ela não tem luz suficiente para crescer. Existem vários outros tipos de resposta nas plantas. Por exemplo, a gente sabe que a parte aérea costuma crescer para cima, ao contrário das raízes que costumam crescer para baixo. Isso acontece em resposta a dois mecanismos sensoriais. O mecanismo sensorial de luz, então há uma tendência dela crescer para cima porque é o ambiente onde tem mais luz, e também há um outro mecanismo
que a gente pode chamar de gravitropismo, ou seja, um movimento coordenado pela gravidade. Nesse sentido, então, a parte aérea, que é uma plantinha de tomate, ela tende a crescer contra a gravidade, fugindo do centro da Terra. E as raízes tendem a crescer no sentido do centro da Terra. Tá? Nesse caso, então, a gente diz que a parte aérea tem um gravitropismo negativo e que as raízes têm um gravitropismo positivo. Outra percepção muito interessante nas plantas, que a gente vê nitidamente em plantas do tipo escandente, plantas trepadeiras, é a percepção de toque. Esse tipo de planta escandente precisa de um substrato onde se apoiar para crescer. E ao crescer, ao tocar um substrato, então ela produz um padrão de crescimento, ou seja, responde ao tocar o substrato, crescendo em volta dele, ou crescendo órgãos especiais como essas gavinhas aqui, que parece que é uma planta de maracujá. E é tão interessante isso porque esse padrão de crescimento, por exemplo, aqui vocês estão vendo ele crescendo pelo lado direito, depende da espécie. Algumas espécies crescem pelo lado direito e outras crescem sempre pelo lado esquerdo. Então, ao tocar no, a região apical, quando toca no suporte, ela faz com que essa região apical cresça de uma forma diferente do que cresceria normalmente, circundando o ramo. Isso acontece porque um lado da planta cresce mais do que o outro. Um dos motivos de haverem tantos mecanismos de percepção ambiental é a proteção contra fatores do meio ambiente. Por exemplo, uma planta que é adaptada a condições ideais de produção, se ela sofrer um estresse forte, por exemplo, com seca ou com temperatura muito baixa ou muito alta, ela tem muito mais chance de morrer do que uma planta aclimatada. Essa habilidade de aclimatação, claro, varia de espécie para espécie. Algumas são mais adaptadas. Nessas duas figuras aqui, ó, esse grupo de plantas, isso aqui é Arabidopsis, passou por um pré-tratamento de 38 graus Celsius por 1 hora e meia, enquanto que as plantas dessa outra placa de Petri não tiveram tratamento nenhum. Então, ambas foram colocadas numa temperatura letal por apenas 2 horas. A gente observa aqui do lado esquerdo que basicamente nenhuma dessas plantas morreu, enquanto que do lado direito todas morreram. 2 horas a 45 graus Celsius. Isso aqui é absolutamente impressionante. Então, o que que a gente percebe com isso aqui? É que aquelas plantas que experimentaram uma temperatura muito alta aprenderam com isso. Houve um aprendizado que essas temperaturas eram altas demais e mudou então o metabolismo dessas plantas para que quando foram colocadas em uma condição de temperatura letal, elas conseguissem sobreviver por mais tempo. Isso aqui é muito impressionante, muito interessante e é uma habilidade muito necessária em todos os seres vivos, né? Que é a adaptação. Essa toda adaptação exige um aprendizado. Entrar numa situação extrema, se você tiver um aprendizado antes, isso ajuda muito. E serve para plantas também. Então, no caso, a gente está vendo a ação de um mecanismo sensorial ao calor excessivo, que disparou respostas. Por essas respostas a gente vai tratar numa outra aula,
mas disparou respostas que protegeram essas plantas a essas condições de alta temperatura, tá? Temperaturas letais. Outras características, né? Então, vejam só esses dois copos aqui com plantinhas de milho. A gente vê nítidas diferenças entre os dois tipos de plantas. Todas cresceram, todas as sementes foram colocadas no mesmo dia, em substratos idênticos. Apenas essa da esquerda teve escuro total. Ela foi colocada para germinar no escuro total. E a gente percebe uma série de diferenças entre as plantas. Essas duas aqui da esquerda, a gente vê que a parte aérea ainda não produziu clorofila. A gente sabe que a clorofila só é produzida depois que se percebe a luz, mas a gente vê também que ela está bem alongada e não se parece nada com essas folhas aqui do lado direito. Nesse caso aqui, as folhas ainda estão crescendo dentro de uma estrutura protetora chamada coleoptilo, porque quando essa semente normalmente germina, ela está dentro do solo. Então ela tem que proteger as folhas desse ambiente. E como que ela faz isso? Ora, quando ela germina dentro do solo, está escuro, então o coleoptilo cresce. Essa é a situação padrão. E assim que ela rompe a superfície do solo, o coleoptilo para de crescer e a partir daí as folhas rompem aquele tecido e se desenvolvem. Então, nesse caso aqui, ó, o coleoptilo deve ter ficado por aqui, não dá para a gente perceber direito, né? Talvez seja essa estrutura escura aqui, não tem como atestar, mas é uma diferença surpreendente entre as duas. Outra coisa que a gente observa é que nessa figura da esquerda a gente vê raízes saindo do solo. Eu disse ainda agora para vocês que o crescimento de raiz ocorre por gravitropismo, mas tem outros mecanismos auxiliares. A gente chama isso de mecanismos de homeostase. Significa que quando um único mecanismo, por exemplo, quando o gravitropismo não é suficiente para manter essas raízes dentro do solo, entra um segundo mecanismo também, que é a fuga da luz. Raízes fogem da luz. Elas tendem a não crescer na presença de luz. Tá? Como esse vaso ficou no escuro, então a gente percebe raízes fora do solo. Tá? Então é notável a diferença nessas duas plantas. Elas tiveram o quê? Será que essa aqui está assim porque ela recebeu mais energia luminosa? Não, não é isso. Porque nessa fase, a maior parte dos nutrientes ainda vem da semente, das reservas da semente. Tá? É claro que essa aqui já está fazendo fotossíntese e essa aqui ainda não. Mas não é por isso que isso está acontecendo, e sim por sensores de luz. Essa planta pensa, entre aspas, que está crescendo dentro do solo. E esse padrão de crescimento é de uma planta dentro do solo, onde não tem luz ou onde a luz que chega é muito pouca e bastante avermelhada. Bem, então esses mecanismos de resposta à luz, os vários mecanismos de resposta à luz afetam as plantas durante toda a sua vida. Na germinação de sementes, existem sementes que precisam de luz, sementes que não precisam de luz para germinar. Tem o movimento em direção à luz, tanto pode ser positivo, né, como a gente viu na parte aérea, quanto negativo, a fuga da luz. As raízes fogem da luz. A fuga da sombra, o estilamento, que eu mostrei agora há pouco, que se refere ao hipercrescimento da planta em situação de baixa luminosidade. Esse é um fenômeno muito interessante também. E o controle, a determinação da época do ano. A mudança do comprimento do dia, que a gente chama de fotoperiodismo,
é um importante indicador de época do ano, e muitas plantas usam esse mecanismo para determinar qual é a época adequada para florescerem. Então, desses mecanismos a gente já tinha visto a fuga da sombra, né, que se refere ao hiperalongamento e inclusive a mudança de formato e tamanho de folhas. Então a gente vê aqui duas espécies de planta, né, mas na mesma idade. Então a da esquerda está crescendo em plena luz e a da direita numa condição de sombreamento que imita o sombreamento por outra planta. Eu vou tratar disso mais tarde. Tá? Em ambos os casos, então, essas plantas pensam, vamos dizer assim, estão sendo sombreadas por outras plantas. E a modificação do espectro luminoso, ou seja, do tipo de luz que chega nelas, é o que faz elas perceberem isso. Então, nesses dois casos, foi simulado um espectro luminoso da sombra de uma árvore e a gente obtém isso aqui. Essa é uma figura de internet e eu não sei as condições em que ela foi feita, mas ela ressalta bem o fenômeno de fototropismo negativo, que seria a fuga da luz pelas raízes, e o fototropismo positivo, que é o direcionamento do ápice da planta para a luz. Isso aqui só ocorre em situações de baixa luminosidade. Então, isso aqui não é uma situação controlada, mas ressalta bem isso que eu falei para vocês, né? A parte aérea vai em direção à luz, raízes fogem da luz. Em geral, ambientes internos dentro de casa têm uma quantidade muito pequena de luz fotossinteticamente ativa. Parece claro para nós, mas para a planta é como se fosse noite. Daí, elas tentarem fugir desse ambiente. Outro efeito notável da luz sobre o desenvolvimento é a germinação de certas sementes pequenas, nesse caso, alface. Essas da esquerda receberam um pequeno tempo de luz vermelha. Também vou explicar depois por quê. E após esse tempo de luz vermelha, foram colocadas no escuro, num papel molhado, e basicamente todas germinaram. Então eu tenho aqui as plantinhas. Essas da direita ficaram no escuro desde o momento da hidratação. Então elas já foram hidratadas no escuro. Tá? E apesar da mesma temperatura, mesma disponibilidade de água, a gente vê que as da direita não germinaram. Esse é um fenômeno comum para várias plantas pequenas, que a gente também vai tratar mais tarde. Vejam aqui no caso, isso dá uma vantagem para essas sementes, porque durante a germinação, a reserva que elas têm para produzir raiz e produzir parte aérea vem do conteúdo da semente. Se elas são muito pequenas, elas não podem germinar se estiverem muito fundas, porque senão elas vão gastar as reservas sem ver a luz do sol. Não vale a pena nem tentar. Então, elas ficam esperando. E aquelas mais próximas da superfície, que estão numa condição, digamos assim, recebe mais luz, essas vão ter reserva suficiente para emitir a parte aérea e começar a fazer fotossíntese. Fotoperiodismo também é um fenômeno muito interessante, bastante complexo, e vale a pena a gente conhecer, e se refere essencialmente ao efeito do comprimento do dia sobre o desenvolvimento. Normalmente, isso é tratado com relação ao florescimento. Tá? Nessas duas imagens, a da esquerda é uma planta que foi mantida sob dias curtos, ou seja, 9 horas de luz e o restante no escuro.
Tá? Então, 9 horas de luz, 15 horas no escuro. Já essa da direita recebeu 16 horas de luz e 8 do escuro. O que está acontecendo aqui? Ó? Essa condição de 16 horas de luz indica dias longos, o que é característica do verão. Essa condição aqui é característica do inverno. Vejam que os conceitos de inverno e verão são diferentes do que o que a gente pratica aqui no Nordeste. Os invernos em climas temperados são frios e com dias curtos. Não são adequados para o crescimento das plantas. Então, essa planta aqui está florescendo por quê? Saiu do inverno, ela estava mais ou menos assim. Né? Depois do inverno vem a primavera. Na primavera, o comprimento do dia começa a aumentar. Isso não ocorre com a gente aqui no Nordeste, mas nas regiões mais temperadas. Então, o comprimento do dia começa a aumentar. As plantas percebem que o comprimento do dia está aumentando e florescem. Por isso que a primavera é a estação das flores. Quando vai chegando o verão, então, essas plantas já vão jogar semente no chão na época mais adequada do ano, que é o verão, onde essas sementes vão poder germinar, aproveitar a época quente, crescer e formar outras plantas que vão ser capazes depois de aguentar o outono e o inverno. Bem, por enquanto é isso.